Às 18 horas e 35 horário local, em 1º de abril de 2026, o foguete do Sistema de Lançamento Espacial da NASA decolou do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida. Marcando a primeira vez em mais de 53 anos que uma tripulação deixou a Terra para visitar a nossa Lua. O lançamento em si ocorreu tão suavemente quanto possível nessas situações. Houve uma breve e pequena preocupação nos minutos que antecederam o horário programado para o lançamento. As equipes em solo ficaram um pouco preocupadas com as leituras do FTS, Sistema de Terminação de Voo. É uma série de explosivos ligados ao tanque principal de combustível do foguete, funcionando como mecanismo de autodestruição se o propulsor perder o controle durante o voo. Então a tripulação abortaria, e a cápsula dele se afastaria, e todo o foguete explodiria antes que representasse qualquer risco de cair sobre pessoas. É o tipo de sistema que você espera nunca precisar, mas quer que funcione se necessário. A breve conversa sobre o FTS atrasou o lançamento em poucos minutos após a abertura da janela de lançamento às 18 horas 24. O problema foi rapidamente resolvido quando a equipe de solo percebeu que era só uma leitura de sensor com defeito, e o sistema estava funcionando bem. Isso foi uma surpresa agradável para quem vinha acompanhando a conturbada trajetória do foguete mais poderoso da NASA, o SLS, provavelmente mais conhecido por estar acima do orçamento e atrasado no cronograma. Esse conjunto já havia causado problemas à NASA no início do ano, ao vazar hidrogênio em um teste do sistema em fevereiro. Após o conserto, ele vazou hélio dias depois, levando a NASA a levá-lo de volta ao prédio de montagem, onde foi desmontado, remontado e devolvido à plataforma para aguardar a tripulação. Entre as 4 pessoas no foguete lunar da NASA, 3 são astronautas americanos, o comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover e a especialista Christina Koch. Eles são acompanhados pelo especialista da Agência Espacial Canadense Jeremy Hansen, primeiro canadense em missão tripulada à Lua. Mas ele não é a única participação internacional para o programa Artemis. O módulo de serviço, acoplado abaixo da cápsula da tripulação e responsável por energia, propulsão e suporte de vida, foi fabricado na Alemanha por contrato da Agência Espacial Europeia. Isso se refletiu no nome escolhido pela tripulação para a espaçonave, Integrity, em referência à natureza integrada do veículo, foguete e do programa Artemis, com equipes de todos os Estados Unidos e do mundo inteiro trabalhando juntas para tornar essa missão possível. Segundos após a ignição, a Integrity e sua tripulação subiram rumo ao céu azul da Flórida, impulsionados pelo foguete mais potente já lançado pela NASA. 8 minutos e meio após o início do voo, a cerca de 160 km de altitude, os motores dos propulsores foram desligados e a espaçonave liberada em órbita terrestre. A partir daqui, a Integrity ainda está conectada ao estágio superior do SLS, que é um único motor de foguete capaz de elevar a espaçonave a uma altitude de cerca de 70 mil km acima da superfície. Após alcançar a órbita alta da Terra, cerca de 1 hora após o voo, a tripulação pausou a viagem à Lua para checar todos os sistemas da espaçonave. Esta é apenas a segunda vez que uma cápsula da série Orion voa, e a primeira vez que transporta pessoas a bordo. Então a ideia é garantir que tudo está funcionando corretamente antes de seguir para a Lua. A tripulação relatou alguns problemas nesse período. O primeiro e provavelmente mais desagradável foi um problema com o Sistema Universal de Gerenciamento de Resíduos, ou seja, o banheiro. Isso seria uma das principais melhorias para uma tripulação indo à Lua. Os astronautas da Apollo tinham que fazer suas necessidades em sacos plásticos enquanto a nova espaçonave está equipada com um banheiro completo. Um problema no ventilador de sucção fez impedir que a mangueira para a urina funcionasse corretamente. O vaso sanitário espacial só funcionava para o número 2. Então, para o número 1, os astronautas usavam um urinol de contingência dobrável, que é um jeito sofisticado de dizer fazer xixi num saco. O único outro problema foi uma questão de TI com o e-mail Microsoft Outlook. A tripulação recebeu 2 contas oficiais da NASA e não conseguiu acessar nenhuma. Isso não surpreenderá quem já trabalhou em escritório com equipes da Microsoft. Mas com tudo isso resolvido, na noite de 2 de abril as equipes em solo votaram unanimemente para liberar a Integrity para a queima de injeção translunar. Esse é o momento em que acionaram o motor principal do módulo de serviço europeu para passar da órbita da Terra à viagem ao redor da Lua. Após completar a queima, a espaçonave entra em uma trajetória muito específica conhecida como trajetória de retorno livre. É a maneira mais eficiente de ir da Terra até a Lua e depois voltar, porque utiliza a gravidade dos 2 corpos para realizar a maior parte da navegação. Ao se aproximarem da Lua, sua gravidade lança a nave ao redor do lado oculto e a impulsiona de volta, quando então a gravidade da Terra passa a puxá-los para casa.
Isso torna a viagem relativamente lenta, então a tripulação se manteve ocupada apontando suas câmeras de volta para a Terra. Essas são as primeiras imagens digitais em alta resolução que mostram todo o nosso planeta em um único quadro. A maior parte das fotos da Terra são composições feitas a partir de várias imagens unidas para mostrar o planeta inteiro. Isso ocorre porque qualquer objeto em órbita típica da Terra está muito próximo para ver todo o planeta. Esta fotografia, que agora se chama Hello World, foi tirada com uma lente grande angular em uma câmera Nikon D5 no dia 3 de abril a uma distância de cerca de 160 mil quilômetros no espaço. Você pode ver a primeira luz do Sol começando a aparecer no horizonte, então a luz que estamos vendo na própria Terra está na verdade sendo refletida pela Lua e iluminando o lado noturno do planeta. A cena pareceria muito mais escura a olho nu, mas ganha vida graças à capacidade única da Nikon D5 de capturar imagens detalhadas em situações de luz extremamente baixa. Enquanto a Terra diminuía nas janelas, a tripulação da Integrity passava o fim de semana fazendo testes e experimentos na nave, preparando-se para o sobrevoo lunar. A diferença da Artemis II para as missões Apollo à Lua é a distância percorrida. No ponto mais distante da Terra, a tripulação alcançou uma distância de mais de 405 mil quilômetros mais longe de casa do que qualquer pessoa já esteve. Isso lhes dá uma perspectiva muito única sobre a própria Lua, porque a uma altitude de cerca de 6.400 quilômetros eles conseguem ver a Lua inteira preenchendo as janelas da espaçonave. É como segurar uma bola de basquete na ponta do braço. Assim a Lua pareceria para a tripulação. Os astronautas da Apollo orbitavam a Lua a apenas algumas centenas de quilômetros de altitude, vendo pequenas áreas por vez e sempre ao redor do Equador, sem ter visão clara das regiões polares. Agora, durante a aproximação à Lua, a tripulação conseguiu identificar duas crateras até então desconhecidas na superfície, e esse é meio que o coração emocional de toda a missão. Uma dessas crateras foi proposta com o nome de Integrity, em homenagem à missão e ao veículo que os levou. A segunda é uma cratera com ponto brilhante situada na fronteira entre o lado visível e o oculto da Lua. Esta foi proposta com o nome de Carol, em homenagem à esposa de Reed Wiseman, falecida em 2020, Esses pontos brilhantes foram uma das primeiras observações interessantes da tripulação. Esses impactos recentes levantam poeira clara sobre a superfície, destacando-se no cinza opaco da Lua. Christina Cook notou que esses pontos são tão brilhantes que parecem buracos em uma tela de mapa. E esse é o tipo de observação que é tão importante na missão Artemis II. Mesmo com uma câmera digital muito boa, ainda há muitas nuances que só o olho humano consegue perceber. Nossos olhos percebem uma faixa dinâmica muito maior entre o escuro e o claro do que qualquer sensor de câmera. Vemos muito mais cores. Aqui está uma ilustração disso. A grande forma curva é todo o espectro de cores visível e aquele triângulo dentro é a pequena fração que cabe em uma imagem digital. Então, embora as fotografias ainda tenham um valor incrível, os dados mais singulares da Artemis II são os relatos em primeira mão dos astronautas, enquanto eles descrevem o que veem na Lua com seus próprios olhos. A tripulação percebeu que a Lua não é tão cinza quanto parece da Terra. Eles viram tons distintos de marrom, e até mesmo um leve verde em algumas regiões de crateras de impacto. Ao se aproximar da Lua, a Integrity cruzava o limite entre o lado visível e o oculto. Essa transição é marcada por uma grande cratera de impacto conhecida como Bacia Orientale. Ela tem 960 km de largura e 3,8 bilhões de anos, e a Artemis II foi a primeira vez que pessoas viram tudo isso por completo. À medida que a espaçonave passa pela Bacia Orientale, o lado oculto da Lua começa a se revelar. Esta é a nossa Lua como você nunca viu antes. As pessoas costumam se referir a esse lado como o lado escuro, mas ele recebe tanta luz do Sol quanto qualquer outro lugar na Lua. O estranho disso é que esse lado sempre fica voltado para longe de nós na Terra, então só conseguimos ver tudo isso através de imagens de satélite. A primeira coisa que você vai notar é que é uma região muito mais clara. Não há aquelas grandes manchas escuras que associamos ao face da Lua. São antigas lagoas vulcânicas preenchidas por lava há bilhões de anos durante a formação da Lua. Então, sabemos que por algum motivo os vulcões estavam concentrados no lado voltado para a Terra, mas não sabemos o porquê disso. Esse é um dos mistérios que o programa Artemis espera resolver. Sem atividade vulcânica para suavizar, o lado afastado da Lua é marcado por muitas crateras. Isso fica mais claro nas imagens fotografadas pela tripulação ao longo da linha do terminador. Essa é a transição da noite para o dia.
E por aqui, o ângulo baixo da luz do Sol cria um contraste super alto entre as terras baixas sombreadas e as terras altas bem iluminadas. A tripulação observou que nesse período a superfície lunar é bem menos plana do que parecia de longe. Na verdade, há picos altos e penhascos íngremes ao redor dessas crateras de impacto, formando uma geografia acidentada e complexa. Uma das áreas que eles conseguiram ver enquanto a espaçonave circulava pelo lado oculto foi a bacia do Polo Schweitzer. É aqui que a NASA quer pousar as futuras missões Artemis com tripulação a bordo e, eventualmente, construir um posto avançado permanente na Lua. Podemos ver com bastante clareza, a partir dessas observações, que os pousos da Artemis não serão nada parecidos com as antigas missões Apollo. Aquelas missões pousaram nas planícies vulcânicas planas da região do Equador no lado visível, enquanto o terreno para a Artemis será muito mais acidentado e difícil de percorrer. Voltando sua atenção para casa, a tripulação consegue testemunhar outro fenômeno único. Não é um pôr do Sol, mas sim um pôr da Terra, enquanto o nosso planeta começa a desaparecer abaixo do horizonte da Lua. É por volta desse momento que a Integrity perde contato com a Terra. Isso não é um problema, é apenas um efeito infeliz do uso de comunicações baseadas em laser. Quando a Lua passa entre a nave e a Terra, a comunicação é cortada. Por cerca de 40 minutos, essas 4 pessoas ficaram completamente incomunicáveis. Deve ser bom. Quando eles voltaram ao alcance de comunicação, testemunharam um nascer da Terra, uma imagem que ficou famosa pela tripulação da Apollo 8, quando capturaram essa fotografia na véspera de Natal de 1968 E agora temos nossa própria versão do nascer da Terra para a nossa geração. A partir daqui, Integrity se afasta da Lua e retorna para casa. Mais tarde naquela noite, eles presenciam outra cena inédita para olhos humanos. Um eclipse total do Sol visto do lado oculto da Lua. Normalmente, quando vemos um eclipse, o Sol e a Lua parecem quase exatamente do mesmo tamanho, mas daqui de fora, a Lua parece muito maior do que o Sol. Isso permitiu que o eclipse total durasse quase 54 minutos e possibilitou que a tripulação capturasse fotografias da Lua com as estrelas e planetas ao fundo. Então, para qualquer amigo seu que acredita em conspiração sobre a ida à Lua e pergunta por que não dá para ver estrelas da Lua, é porque o Sol estava brilhando em todas as outras vezes que fomos até lá. Quando o Sol vai embora, as estrelas aparecem assim como na Terra. O dia terminou com um telefonema de parabéns do presidente Trump e da liderança da NASA para a tripulação, enquanto preparavam o retorno para casa na etapa final da jornada. Outros 4 dias se passam antes de eles chegarem à atmosfera da Terra e começarem a fase mais perigosa da missão. A reentrada na atmosfera da Terra é uma manobra complicada. A cápsula precisa entrar no ângulo exato para conseguir atravessar. Se entrar muito raso, ela vai literalmente ricochetear e voltar para o espaço. Se o ângulo for muito íngreme, a cápsula acumula resistência rápido demais e superaquece. Por isso, a NASA toma muito cuidado ao guiar a Integrity para sua descida final. Isso é feito usando os propulsores de manobra no módulo de serviço. Agora que tudo está alinhado para a reentrada, muitas coisas acontecem em pouco tempo. Cerca de 20 minutos antes de alcançar a atmosfera, cargas pirotécnicas são disparadas e separam a cápsula Integrity do módulo de serviço. A tripulação não precisa mais dele, e o módulo de serviço queimará ao reentrar com segurança. Após a separação, a cápsula Integrity usa seus propulsores para girar e alinhar o escudo térmico para baixo, na direção do movimento. Enquanto a cápsula desce na alta atmosfera, a gravidade da Terra a puxa com mais força, acelerando até cerca de 32 vezes a velocidade do som. Nessa velocidade, a cápsula já colide com as primeiras moléculas de ar, ainda raras nessa altitude, mas suficientes para iniciar o aquecimento. Ao surgirem as primeiras chamas fora da janela da cápsula, as comunicações com a tripulação são cortadas. A energia da espaçonave comprime as moléculas da atmosfera de forma tão violenta que elas se transformam em um estado da matéria chamado plasma. Esse plasma não é apenas super quente, entre 2 e 3 mil graus Celsius, mas também é tão energizado que começa a conduzir eletricidade. A carga elétrica interrompe as comunicações entre tripulação e equipe em solo, como voar numa tempestade de raios. Isso continua por 6 minutos inteiros, até que a resistência do ar tenha desacelerado a cápsula o suficiente para que ela não crie mais um campo de plasma. Essa força de desaceleração exerce um efeito de cerca de 4G nos astronautas dentro da cápsula, o equivalente a aproximadamente 4 vezes a gravidade da Terra. E é nesse momento que a NASA restabelece a comunicação com a Integrity e o mundo fica aliviado ao saber que está tudo bem com a tripulação a bordo.
Daqui são poucos minutos de queda livre, enquanto as câmeras começam a rastrear a Integrity na descida. A uma altitude de cerca de 1.500 metros, os paraquedas principais finalmente são abertos e a cápsula reduz a velocidade para suaves 30 km por hora na fase final de descida. São 17 horas e 7 horário local, na costa de San Diego, Califórnia, quando a Integrity faz seu pouso oficial no Oceano Pacífico, completando uma jornada de 10 dias que percorreu um total de 1.119.200 km da Terra até a Lua e de volta. Quando flutuam na água, a cápsula solta 5 balões vermelhos de hélio da parte frontal para evitar que vire. Embora as condições no pouso estejam bem calmas, pelo menos no que diz respeito ao Oceano Pacífico, com ondas chegando a cerca de 1,20 m de altura. Após a aterrissagem, há apenas um pequeno problema na comunicação entre astronautas e a equipe de resgate. O comandante Reed Wiseman diz que ouve os socorristas, mas eles não o escutam. Isso causa um leve atraso, com os barcos de resgate apenas circulando a cápsula e esperando instruções. Eventualmente, o primeiro barco chega e abrem a escotilha da cápsula pelo lado de fora, permitindo à tripulação respirar ar fresco pela primeira vez desde a tarde da última quarta-feira. 4 oficiais da marinha do barco de resgate entram na cápsula e avaliam cada astronauta, ajudando-os a tirar o cinto de segurança e o capacete, preparando-os para a operação de resgate. Eles prendem uma grande balsa inflável à cápsula sob a escotilha aberta, apelidada de varanda, e a tripulação sai um a um para a varanda, aguardando uma corda que desce de um helicóptero de resgate. Há 2 helicópteros operando, levando um astronauta de cada vez, pegando-os na varanda e deixando-os no convés de um navio da marinha que espera nas proximidades. De lá eles vão direto para a enfermaria do navio para um exame completo. Todos os sinais durante a operação de pouso e resgate indicaram que os 4 astronautas estavam com boa saúde, mas eles continuarão sendo monitorados por precaução. E assim se conclui a missão espacial tripulada mais importante do século XXI, a primeira missão tripulada à Lua na minha vida, mas certamente não será a última. Um começo apropriado para uma nova corrida espacial, e para a era em que os seres humanos expandem nossa civilização para a Lua e além.